E torcedor palmeirense, um excelente sabadão para vocês, bem-vindo ao CPR, canal Porco Raiz. Para quem não me conhece, eu sou o Léo Neto e vou com vocês até o final desse vídeo, aliás, que está bem legal e eu convido você a não perdê-lo de ponta a ponta. A gente vai comentar um pouco sobre o que a gente viu ontem no Campeonato Brasileiro, Palmeiras 1, São Paulo 1, arbitragem, Abel Ferreira, o que está acontecendo com o nosso querido Abel, torcedor? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre a CBF, que está colocando a culpa do calendário maluco em cima do Palmeiras. Então tem muita coisa legal, uma análise bem imparcial do Léo Neto que vos fala aqui. Antes da gente ir propriamente para o vídeo, eu queria dar um recadinho bacana para vocês. Você, torcedor, que está encarando essa crise do coronga, essa crise que veio para detonar a nossa economia, veio para complicar a nossa vida, eu quero te dar esse recado. Você clicando aqui no link abaixo, que eu vou deixar fixado nos comentários, o primeiro comentário fixado, você vai ter acesso a um conteúdo digital muito legal que vai fazer com que você de casa, tendo apenas um celular e uma internet, você consiga faturar R$4.000 trabalhando de forma honesta, de forma legal, de forma bacana. Não é venda, não é fórmula mirabolante. Clica aí, adquire esse conteúdo digital, R$67 para você ter todo esse conhecimento, tá legal? Vamos para o vídeo. Vamos começar falando então da CBF, vamos lá. CBF mandou uma nota, trouxe uma nota ao público dizendo que o único culpado do calendário insano é o próprio Palmeiras. Mas assim, o que eu julgo, torcedor? Se é pra falar isso, não precisa nem falar, né, CBF? O que eles disseram? Eles disseram que nós somos culpados pelo calendário insano porque estamos em todas as competições. Caramba, sem novidade, né, CBF? Nós sabemos disso, mas quando a gente critica o calendário insano, principalmente o Abel, quando critica o calendário insano, ele não critica pelo fato de estar em todas as competições, ele critica por termos muitos jogos marcados para cada competição. Ele critica turno e retorno, ele critica quantidade de times, né? Ele critica uma gestão de maneira geral. Na opinião do Abel Ferreira e na opinião de muitos torcedores, nós deveríamos ter um calendário mais enxuto. E como a gente faria isso? Diminuindo a quantidade de turno, diminuindo a quantidade de times participantes dos campeonatos e com uma série de atitudes de gestão para diminuir. É claro que quem quer ganhar tudo tem que participar de tudo e obviamente joga mais, tá? Mas vocês têm que entender que a fórmula mágica para diminuir um pouco essa intensidade não está nisso, está na forma de você montar o seu campeonato. Essas são as coisas que o Abel critica e que muitos de nós torcedores também criticamos. Eu, como torcedor, eu adoro ver futebol de domingo ou de sábado e de quarta ou de terça. Se eu for ver futebol só de domingo, eu vou ficar chateado. Eu prefiro ver futebol no meio da semana e no final da semana. Então, isso já é uma preferência até que nacional. Então é isso, torcedor. Se a gente quer ver jogo terça ou quarta, sábado ou domingo, 2 vezes por semana, a gente vai ter um calendário maluco quando as competições se encavalarem para um determinado time. Então assim, muito sem novidade isso daí, né? Vamos falar agora sobre o jogo de ontem. Eu vou fazer minhas considerações bastante importantes, que algumas coisas que eu andei vendo, eu tô assim meio encafifado, torcedor. Um pouquinho sobre a volta do Wesley, né? Ontem eu fiz um vídeo, comentando sobre a volta do Wesley, que o Wesley está 100% recuperado e que ele poderia estar à disposição da comissão técnica para jogar já no jogo de ontem contra o São Paulo, né? Aí, desagradavelmente, um inscrito, nem sei se é inscrito, uma pessoa veio aqui no canal e colocou nos comentários assim: ô cara, vai se informar melhor, porque o cara nem foi inscrito para a partida. Eu queria deixar um recado para você, meu querido inscrito. Vai se informar melhor você, tá bom? Porque não sei se você conseguiu enxergar o banco de reservas antes do jogo. O Wesley estava sentadinho lá, tá bom?
vai se informar melhor você. Não venha aqui falar abobrinha nos meus vídeos, porque aqui a gente estuda para falar. Nós não estamos aqui de bobeira, tá legal? Se é para vir falar abobrinha, vai falar em outros canais. Aqui não, por favor, tá? Eu não tenho muita paciência para esse tipo de gente não, tá? Vamos lá. Falando do Wesley, torcedor, o que acontece? O Wesley está pronto para jogar e ontem estava no banco do São Paulo, assim como eu tinha previsto no meu vídeo de ontem, tá? Mas por que o Abel não utilizou o jogador? Por que ele não colocou pelo menos 10, 15 minutinhos para começar a dar um pouco de ritmo para o Wesley? Será que o Abel pensa em colocá-lo na final da Copa do Brasil? Mas colocá-lo assim, no sangue, sem dar aquela, né, aquela rodagem para ele? O cara tá tanto tempo parado. Será que ele vai colocar um sangue frio na Copa do Brasil? Ou será que ele nem vai colocar o Wesley na Copa do Brasil? É o que parece, torcedor, eu tenho esse sentimento. Eu já começo a ficar um pouco preocupado com uma série de coisas que está acontecendo e parece que o Wesley não vai ser utilizado. E é um baita de um atacante. Claro, ele não vai voltar da mesma maneira como saiu, porque está parado, precisa justamente ter um pouco de volume de jogo para poder atingir aquela forma e jogar em alto nível. Mas não é deixando o garoto no banco que a gente vai conseguir isso, Abel. Precisa colocar um pouco para rodar esse menino. E nós temos mais 2 partidas só no Brasileiro, e aí já temos a partida da finalíssima. Finalíssima essa que vai ser pedreiraça. Então eu acho que tem que usar sim, hein? O que você acha, torcedor? Não deveria dar uma ousada no Wesley para ele começar a adquirir um pouco de ritmo? Deixa no seu comentário o que você acha disso, vamos discutir. Wesley sem Wesley, né? Ontem teve jogo, teve sim, 1-1. Vamos falar um pouquinho rapidamente desse jogo para o vídeo também não ficar muito longo. O que eu vi desse jogo? Eu vi um jogo de muita marcação no meio de campo, um jogo que ficou truncado, ficou travado no meio de campo. As duas equipes vieram na intenção de marcar forte, de jogar pesado, naquela coisa grudo em você e não largo mais, entendeu? Então foi isso que eu vi. Muita marcação, marcação forte, aquela marcação de chegada. Quando você tinha a bola, 2, 3 vinham em cima de você. Então assim, é aquela coisa que fica aquele jogo truncadão, né? Aquele jogo que não anda. Parece aquele cara que comeu 2 feijoadas, uma melancia e quer dar aquela corrida e não consegue sair do lugar. Então foi isso que eu vi no jogo de ontem. Eu vi esses 2 times truncados, se pegando, se batendo, se amarrando o tempo todo. E o que me preocupa nisso? Preocupa porque eu não vejo um Palmeiras de ontem com time titular, hein, torcedor? Quando a gente vê um time reserva fazendo isso, tudo bem, tá legal, beleza. Agora com time titular, time que quer ser campeão da Copa do Brasil, a gente tem que ter um pouco mais de jogo de cintura. Eu não vejo esses jogadores com esse afã, com essa vontade. Tá? Eu não vi uma triangulação, eu não vi uma aproximação entre jogadores, eu não vi um toque de bola para sair dessa marcação. O que a gente precisa para sair de uma marcação? A gente precisa de movimentação, né? Quem se movimenta tem prioridade em receber, entendeu? Isso a gente não tem enxergado no Palmeiras. O Palmeiras lutou, mas dentro de uma perspectiva que eu não julgo a ideal. Tá? Eu acho que tem que ter mais volume de jogo. Palmeiras se deixou amarrar por uma marcação, é normal, e pode ser amarrado nessa mesma marcação em vários outros jogos. Então o Palmeiras tem que, né, amolecer a cinturinha e começar a jogar melhor, habitar os espaços vagos dentro de campo, chamar o jogo, chamar o companheiro para jogar, para tabelar com você, igual nós fizemos contra o Fortaleza. Foi tão bonito aquele jogo, né? Lucas Lima, Gabriel Scarpa entraram numa sintonia, fazendo um 2, fazendo um toque de bola bonito e chegamos no gol com facilidade. Por que não fazemos isso? Então eu acho que alguma coisa está acontecendo, alguma coisa que pode nos complicar nesse final de temporada, torcedor. Um pouco da arbitragem, no final eu vou dar a minha opinião, o que eu acho que está acontecendo com o Abel, tá? Arbitragem, senhor Voaden. Cara, quando eu vi a escalação, quando eu vi que você ia apitar o jogo, eu realmente fiquei preocupado, porque o seu histórico diante de partidas do Palmeiras, do nosso palestra, não é nada bom. Isso é lamentável, né? Quando eu vi os narradores falando que você é um grande árbitro, um dos maiores do país, eu assim não concordo e não posso concordar, porque a sua arbitragem ela é muito tendencionalista, vamos dizer assim, nem sei se a palavra é essa, mas você pende muito para um lado e deixa o outro lado descoberto. E você nunca pende para o lado do Palmeiras, você sempre pende para o outro lado.
Então, Voaden, para mim isso não é atitude de profissional de ponta. Profissional de ponta tem que ter critérios, tá legal? Tem que entrar e apitar para um lado e para o outro lado da mesma maneira, coisa que você não fez, tá? Tivemos várias faltas que deveriam ter sido dado cartão para jogadores do São Paulo e não foram, em contrapartida para nós foram. Tivemos um pênalti marcado em cima do Luiz Adriano, claro, se você estava longe nós temos VAR, deveria ter sido utilizado, não foi, tá? E em contrapartida tivemos um pênalti marcado, que foi pênalti, sim, foi pênalti a favor do São Paulo, desviou no braço, o braço estava aberto e desviou sim, então tivemos pênalti, tá? Mas não justifica a sua atuação, que eu julgo pífia. Do meu feeling, da minha opinião sobre aquilo que eu estou enxergando do Abel Ferreira, que está me preocupando, está preocupando esse torcedor e esse criador de conteúdo. Eu vi ontem o Abel Ferreira na beira do gramado entrando num nível de desespero, num nível de muita ansiedade, coisa que eu não tinha visto ainda. Claro que no decorrer das partidas e do campeonato a gente vem vendo o Abel tendo algumas mudanças no seu comportamento, né? A maioria das vezes a gente vê ele agachado, naquela pose de o pensador, mas ontem eu senti o Abel bem incomodado. Já ouvi alguns comentários nos grupos que eu participo de 15 grupos, tá, torcedor? A gente debate todo dia, traz informação, leva informação, a coisa não é brincadeira não. E em alguns grupos eu já vi muita gente falando, mas... Claro, ele estava revoltado com o Voaden, ele estava revoltado com a forma que o time não estava se encontrando. Sim, tudo bem, mas concordo com isso, mas eu acho que ele está passando um pouco dos limites. Eu acho que o Abel ele está chegando no seu ponto de máximo de tolerância. Que tolerância seria essa, torcedor? Eu acho que ele está com um pouco de saudade da família. Eu acho que ele não está conseguindo transformar em futebol o que ele tem com ideia. Ele não está tendo a resposta dos jogadores que gostaria de ter. Eu estou sentindo isso no Abel, torcedor, o que me preocupa. Eu estou sentindo a revolta dele com relação ao como é o futebol aqui no nosso país, o país bananense desse, né? Como é também a nossa política, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, mas parece que o nosso técnico Abel Ferreira começa a entrar num estado depressivo, a nível de, não ele depressão, depressivo a nível de não resultados, e a sua origem começarem a culminar junto com esse não conseguir resultados. Isso preocupa. Acho que a coisa tem que ser feita, essa coisa tem que ir lá de dentro do clube. Então eu queria deixar um alerta para a presidência do Palmeiras, para a direção do Palmeiras: olhem para o nosso Abel Ferreira, olhem para esse elenco nessa reta final de temporada, tá bom? Vamos dar atenção para o elemento humano que está envolvido em todo esse processo do futebol. É isso, torcedor. Me desculpem pelo ar meio ríspido, pelo jeito meio grosso que eu vim hoje nesse vídeo, mas realmente eu estou bastante preocupado. E eu gostaria de ver o Palmeiras finalizar esse ciclo com mais uma vitória e com a cabeça erguida, assim como sempre faz. Tá bom, torcedor? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Abel, se cuida, meu garoto. Não deixe isso tomar conta de você, tá bom? Avante palestra.